Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um debate aqui do Jogo Aberto. Galera, um corte com reação aqui sobre o que vai acontecer na quinta-feira com Flamengo e Lanús. A Recopa que vai ter título. Para quem será? Pro Flamengo ou pro Lanús? A gente espera que seja pro Flamengo, né? A partir de agora, Renata Fã e seus convidados, Edu, Cicinho e todos os outros, trazendo todas as novidades desse jogão que acontece na quinta-feira. Fica comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e lembrando aí de deixar os créditos para a Band. Vamos pro vídeo. O argentino, o Lanús venceu o Flamengo no jogo de ida da Recopa. Agora a decisão, o duelo final no Maracanã e o Mengão prometendo uma reabilitação em busca do título. A vitória diante do Madureira no último domingo deveria ter amenizado o ambiente no Ninho do Urubu. No entanto, por conta de alguns fatores, o clima no Flamengo ainda é de tensão. Na próxima quinta-feira, por exemplo, o clube carioca vai em busca do seu primeiro título em 2026, para quem sabe aliviar de vez a pressão neste início de temporada. Além da mudança no planejamento no campeonato estadual, algo que incomodou a comissão técnica, a performance da equipe aliada aos maus resultados tem elevado o nível das cobranças, tanto internamente como também nas arquibancadas. Antes do duelo do último fim de semana, quem esteve no Maracanã fez questão de cobrar os jogadores. Sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso. Eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe. Dentro do clube, o presidente Luiz Eduardo Batista teve uma reunião com membros da comissão técnica, com o diretor José Boto e com os atletas. O tom foi de cobrança por uma melhora no futebol apresentado e, obviamente, por bons resultados. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar. Nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. Sinceramente, a pressão é um privilégio, a pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente, e aí o Flamengo não ia brigar por nada. Ciente da necessidade de dar uma resposta, o elenco rubro-negro realiza a penúltima atividade nesta tarde, antes do duelo diante do Lanús, que vale o título da Recopa Sul-Americana. Para esse confronto, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Como preservou boa parte dos titulares no último domingo, a expectativa é de que os principais jogadores estejam em campo. A dúvida fica por conta do meia Jorginho. Com dores na coxa, ele não atua desde a Supercopa do Brasil, no início de fevereiro. Caso não tenha condições, Lucas Paquetá, Nico de la Cruz e Everton Araújo surgem como as opções, já que Saúl ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Como perdeu por 1-0 na Argentina, uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo sairá campeão ainda no tempo normal. O campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar. Eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Quero falar sobre esse Flamengo que até venceu bem o Madureira por 3-0 depois das vaias da torcida. Só que, Edu, é um time que está muito distante do que foi o ano passado. E isso é preocupante. Tem tempo, claro, tem o estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, mas o Flamengo quer esse título da Recopa e é já. Já e para ontem, Renato, porque a gente sabe a cobrança que existe na equipe do Flamengo pelo investimento, por tudo que envolve, né, o clube. E até a gente viu aí o presidente indo lá, conversando com o diretor, com os jogadores, com a comissão técnica, até porque ele investiu muito, então ele quer o resultado. E os resultados não estão acontecendo dentro do campo. Para nós aqui é normal, às vezes, isso acontecer, principalmente de uma equipe que ganhou muito ano passado, e para você continuar ganhando é muito mais difícil. Então eu entendo que daqui a pouco, é claro, com o trabalho do Felipe, possa estar mostrando dentro do campo, porque qualidade ele já mostrou que é um bom treinador e conhece muito bem seu elenco. E não é coincidência, né, Renata? O Flamengo não está jogando tão bem porque o Jorginho não está jogando, né? Então, para você ver, de repente, repensar algumas coisas. Porque o Jorginho é que comandava o meio de campo.
mas agora, tendo ele, né, à disposição, de repente o Flamengo pode ganhar em muito. Mas esse elenco estrelado do Flamengo não pode depender de um jogador apenas, não é? Sim. Tem que ter variação tática, tem que ter opções, e aí entra o papel do treinador que monta a equipe e que tem que avaliar essas ausências. Seguindo, lá em Minas Gerais, lá em BH está mesma jaqueta. Everton Guimarães, boa tarde para você hoje. Júlio Batista, um reforço de alto nível para Sgarbi e Cicinho aqui no programa. O cara tá com a mesma roupa de ontem. É, a mesma jaqueta. Buenas. Olha aqui, Renata, eu tinha tanta coisa para perguntar, uma pena poder fazer só uma pergunta. Tinha tanta coisa, de época de Valladolid, como é que foi trabalhar com o Ronaldo Fenômeno e tal. Alegria, futebol é transmitir aquilo que a gente vive dentro do campo. E eu não acredito, nunca foi falta de educação um jogador dançar. A gente via na Copa de 94, não sei se foi de 94, Roger Milharo, Camarões dançando. Aquilo são coisas que ficaram marcadas. Então, assim, eu acho sim que nós devemos nos posicionar. O Vinícius está sofrendo coisas que não deveriam estar acontecendo e eu acho que não só a UEFA, eu acho que a FIFA ela tem que dar uma volta, tem que dar uma olhada diferente na conduta não somente dos torcedores, mas também de atletas. Eu acho que assim, a permissão de deixar o torcedor fazer o que quer dentro do estádio, eu acho que ela é muito ruim para o futebol. É um caso que a gente falou demais sobre isso. E nós, aqui no Jogo Aberto, há muitos e muitos anos, viemos aqui batendo nessa tecla, estamos nesse assunto e agora, se fosse a primeira vez, a gente poderia até, de repente, entender como um mal-entendido, alguma coisa assim. Mas a UEFA, ela toma a decisão de, por um jogo, afastar o Prestiani, porque o jogo seria na casa do Real Madrid, já querem evitar um clima hostil, pesado, mas eu quero ver depois, porque a gente espera algo bem mais sério. O Cicinho cobrou aqui até uma atitude do Real Madrid mesmo, de posicionamento, mas de atitude, de ação e de exigir que isso seja levado às últimas consequências, e é o que a gente espera na sequência. Bom, Vocês estão vendo a vantagem bem larga? Uma final de Recopa Sul-Americana? Será? O Flamengo está pressionado para esse jogo contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana? Filho, pega a mim também. Quem conta tudo pra gente é ele, que está querendo falar de que não entendi ele. O homem que conseguiu esfregar a lâmpada mágica e tiraram um pinto de dentro. Fala mesmo, ela conta pra gente. Ai, meu Deus. A vitória diante do Madureira no último domingo deveria ter amenizado o ambiente no Ninho do Urubu. No entanto, por conta de alguns fatores, o clima no Flamengo ainda é de tensão. Na próxima quinta-feira, por exemplo, o clube carioca vai em busca do seu primeiro título em 2026, para quem sabe aliviar de vez a pressão neste início de temporada. Além da mudança no planejamento no campeonato estadual, algo que incomodou a comissão técnica, a performance da equipe, aliada aos maus resultados, tem elevado o nível das cobranças, tanto internamente como também nas arquibancadas. Antes do duelo do último fim de semana, quem esteve no Maracanã fez questão de cobrar os jogadores. Sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso. Eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe. Dentro do clube, o presidente Luiz Eduardo Batista teve uma reunião com membros da comissão técnica, com o diretor José Boto e com os atletas. O tom foi de cobrança por uma melhora no futebol apresentado e, obviamente, por bons resultados. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum. Talvez no Real Madrid tenha essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. Sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Ciente da necessidade de dar uma resposta, o elenco rubro-negro realiza a penúltima atividade nesta tarde, antes do duelo diante do Lanús, que vale o título da Recopa Sul-Americana. Para esse confronto, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo que
tem de melhor. Como preservou boa parte dos titulares no último domingo, a expectativa é de que os principais jogadores estejam em campo. A dúvida fica por conta do meia Jorginho. Com dores na coxa, ele não atua desde a Supercopa do Brasil, no início de fevereiro. Caso não tenha condições, Lucas Paquetá, Nico de la Cruz e Everton Araújo surgem como as opções, já que Saúl ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Como perdeu por 1-0 na Argentina, uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo sairá campeão ainda no tempo normal. O campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar. Eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Bom, então aparentemente o Flamengo vai ter praticamente força máxima para esse jogo de volta contra o Lanús. Então, assim, Jorginho, Bruno Henrique, etc. O Alacian também estava fora. Então, gramado perfeito. Estádio lotado. Estádio lotado. Campo bom, bola boa. Noite agradável, campo bom, bola boa. Bola redonda. Elenco bilionário. Elenco mais caro da América Latina, provavelmente. Contratação mais cara do futebol brasileiro. Tudo certo. Não tem mais desculpa, então. Só falta combinar com o Lanús. Combina com ele. Mas mesmo se não combinar. Não, GV, eu acho que o importante na quinta-feira é você ter atitude. É você ter um comportamento, uma postura dentro do campo que o torcedor que estiver na arquibancada, ele olha e fala, pô, se hoje não for na técnica, se hoje não for por todos esses fatores que você falou, elenco milionário jogando em casa, Paquetá acabando de ser contratado, o atual campeão brasileiro da Libertadores, o único tetra da Libertadores aqui do Brasil, para ele olhar e falar, cara, se não for assim hoje, vai ter que ir na força da camisa, hoje vai ter que ir na raça, vai ter que ir na correria, vai ter que ir na competição, na disputa, porque para os argentinos isso já é inegociável naturalmente. Geralmente a gente aqui e principalmente desses últimos anos, acho que 2017 para cá, dá para colocar assim, com o Palmeiras lá já desde 2017, a gente vê uma superioridade, acho que técnica, muitas das vezes, dos times brasileiros em relação aos argentinos. E os argentinos compensam muito isso na vontade, na força, até mesmo na questão tática, no comportamento dentro do campo. Então eu acho que a maneira que o Lanús tem de jogar contra o Flamengo, e principalmente estando em vantagem, tendo 1-0 no placar, é de você brigar por todas as bolas, é de você catimbar o jogo da maneira que der, é você usar as suas armas. O Lanús não vai ser um time que vai querer ter a bola, que vai querer se abrir todo para jogar no campo do Flamengo. O Flamengo tem que ir para cima dos caras e meter gol logo, Bigode. Meter gol. Exatamente isso. Isso que a gente espera do Flamengo. Um time que controle o jogo, um time que tenha posse, mas não uma posse lá atrás, não uma posse estéreo, uma posse no campo do adversário, rodando o jogo com rapidez, dando opções, movimentações dos meio-campistas principalmente. E eu tô curioso de ver, porque a gente ainda não sabe, né? O Flamengo treina hoje à tarde, a gente não sabe como é que vai ser o Jorginho, se ele vai ter condições ou não de jogar. Se ele não jogar, será que vai o Paquetá? Mas eu lhe pergunto, o Jorge está um tempo parado já recuperando. O último jogo foi a Supercopa, dia 1º de fevereiro, quase um mês, né, praticamente. Já bota logo o couro comendo? Pra mim, se ele estiver bem fisicamente, se estiver recuperado, eu boto pra jogar. Eu sei que tem jogadores ali que podem fazer bem essa função. O próprio Paquetá, tem o De la Cruz, que tem ido bem essa temporada, já desde a reta final do ano passado. Eu tenho o Everton Araújo, mas aí eu acho que como você tem a necessidade de vencer o jogo, já começa 1-0 para o adversário, não sei se seria a melhor opção. Mas você precisa atacar, você precisa ter a bola e você precisa tentar controlar o jogo. Principalmente porque, do outro lado, eu acredito que a gente vai encontrar um Lanús, o Flamengo encontra uma equipe toda lá atrás tentando sair só na boa. Então, assim, é necessário ter muita atenção, muita concentração. Esses passes errados, que eu acho que vai muito na conta da questão técnica, né, individual desses jogadores, isso tem que ser minimizado ao máximo, porque você perder uma bola no meio campo, você pode gerar um contra-ataque. A gente sabe como esse time do Lanús é perigoso, inclusive, muita gente não se lembra, mas o Lanús ganha do Vasco na Sul-Americana do ano passado, lá na Argentina, lá Fortaleza, com um gol no último lance, que era uma falta a favor do Vasco, e aí gera um contra-ataque, e aí o Lanús faz o gol da vitória, termina 1-0, ganha o jogo. Então, assim, é necessário ter muita atenção, mas o que eu espero do Flamengo
é um time que, se não der na técnica, se for mais uma noite ruim tecnicamente, que os caras se doem em campo, que os caras dividam como se fosse um prato de comida, porque aí eu tenho certeza que quem tiver na arquibancada pode até chiar uma vez ou outra, mas vai apoiar. E eu acho que isso é fundamental para você tentar reverter esse placar. Qual é o principal desafio do Flamengo nesse jogo de quinta-feira, Fernando? Na minha opinião, é entender a circunstância do jogo, principalmente taticamente. Entender a forma com que o Lanús jogou lá. E eu não sei se eu estou muito com amêndola com relação ao Lanús jogar lá atrás. Eu acho que ele não vai fazer isso. As equipes que têm jogado contra o Flamengo nesse ano, elas têm marcado o Flamengo lá em cima, dificultado bastante essa construção defensiva do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não está num momento interessante tática e tecnicamente. E aí, quando você pressiona lá, você está mais perto do gol, você incomoda mais, você deixa o Flamengo com menos posse. E um time que a gente já percebeu como o Flamengo, que está acostumado a ter posse, está acostumado a ocupar o campo do adversário. Quando isso não acontece, o Flamengo fica um pouco mais ansioso. A gente vê os caras tentando um passe mais profundo, um passe mais difícil, em umas zonas que não é para se tentar passes assim, não tem tanto controle do jogo. Não ter tanto controle do jogo tem deixado o Flamengo um pouco ansioso. E o Lanús, primeiro, ele vem para não deixar o jogo acontecer. Quanto menos jogo tiver, o Lanús já sai campeão. E aí o Flamengo tem que ter a ideia das circunstâncias do jogo, do que esse jogo vai oferecer. E aí, eu nem cobro num jogo desse jogar bem. O menos importante para o Flamengo nesse jogo é jogar bem. É ser o quê? É ser eficiente, principalmente na parte física. É competir no mínimo no mesmo nível fisicamente que o Lanús. E aí, eu já não sei se o Jorginho jogar consegue trazer para o Flamengo esse nível físico que o Flamengo precisa, na minha opinião, para um jogo como esse. Falamos aqui da dificuldade que o Flamengo tem também esteve, né, em 3 jogos, por exemplo, contra times argentinos, por coincidência. Racing, Estudiantes e o próprio Lanús contra um centroavante de boa estatura que dificulta muito os zagueiros de conseguirem ganhar esses duelos, principalmente aéreos. E o Lanús potencializa um pouquinho porque o Castilho ainda tem uma certa qualidade com os pés, joga de uma forma diferente que dos outros times jogavam. O Flamengo entendendo a forma como o Lanús quer jogar, a forma como o Lanús vai tentar impedir com que o Flamengo jogue, já é um passo bem interessante para o Flamengo tentar jogar. Por quê? A bola parada vai ser importantíssima, coisa que o Flamengo usou muito no ano passado e esse ano tem tido dificuldades ofensivamente para utilizar e tem tido dificuldades defensivamente também, uma coisa que o Flamengo sempre se posicionava bem. E eu tô com um Diniz, que não tem nada a ver com o Flamengo, quando ele dizia que a bola parada não é só você ser alto, você tem que estar muito bem posicionado e ter atitude para atacar. A palavra do Flavinho foi importantíssima, você ter atitude. A atitude do Flamengo não é uma atitude desenfreada, é uma atitude coordenada, porque se o Flamengo não estiver bem organizado, taticamente e coordenado com seus movimentos, vai ter dificuldade. Por quê? Porque vai perder a bola, vai se irritar e é tudo que o Lanús quer. Eu tava, GV, Tô pensando aqui uma coisa, vai, termina aí. Não, eu tava acompanhando a entrevista coletiva do Felipe Luiz, desse jogo contra o Madureira, e teve um trecho que ele falou que ele optou por preservar alguns jogadores desse jogo, né, contra o Madureira, que ele até tirou no segundo tempo. E aí ele cita o Cebolinha e o Carrascal. Eu acho que se a gente pegar se de fato essa fala dele, a gente conseguir observar isso dentro do campo, eu acho que é um indicativo de que o Paquetá, se jogar, joga por dentro. Eu acho que se o Paquetá jogar, ele vai jogar na do É aí que eu quero te perguntar. Eu quero perguntar ao senhor, eu quero perguntar ao Fernandão. Paquetá é a contratação mais cara da história do futebol tupiniquim. Desde que Charles Miller criou o futebol. R$250 bilhão. Jorginho, estando apto, Jorginho Pulgar. Sim. Arrascaeta. Se o Paquetá, na cabeça de vocês, vai jogar no meio, o Paquetá tá no banco, então. Eu colocaria na ponta, aberto pelo lado direito. Mas teve gente aí falando que ele acha que o Filipinho vai botar ele no meio, pelos últimos jogos. Sim, eu acho que sem o Jorginho, até pela necessidade de vencer o jogo... Sim, mas então vamos fazer um Flamengo completo. Que tá todo mundo à disposição ali. Pra mim é Rossi, Varela, os Léos e o Alexandro. Tá. Pulgar... Jorginho. Aí eu não sei se eu não iria com o Jorginho porque eu não sei se ele vai se recuperar a tempo. Não, mas vamos botar que tá todo mundo bem. Todo mundo bem. Então Pulgar, Jorginho, Arrasca, Paquetá, Cebola e Pedro Bruno Henrique. Mas o Felipe ele cita nominalmente o Arrascal.
O Arrascaeta, eu ia juntar um com outro. Arrascaeta. Arrascaeta bom. Ele cita nominalmente o Carrascal. E ele fala, eu tirei o Cebola e o Carrascal pensando na quinta-feira. Então eu acho que isso é um indicativo de que se o Jorginho não tiver condições, ou até mesmo ele tiver, se for só 30 minutos, ele vai começar com o Paquetá por dentro, e aí Carrascal por um lado, Mas Cebola o cara do pelo tamanho outro, do Paquetá não tem liberdade para chegar para ele e falar, então, em off. Precisa falar na coletiva. Felipinho, me deixa lá. Mas Tô aí voltando. é um bom questionamento, mas eu não sei se na cabeça do Felipe sem o Jorginho. Eu acho que na cabeça do Felipe Luiz, quando você não tem o Jorginho, Paquetá se torna a principal opção. Com relação ao controle do jogo. Com Mas relação a ter a bola. alguém falou Principalmente isso. pela necessidade de ganhar o jogo. De ganhar o jogo. Só que Mas não afasta, alguém falou isso aí de afastar ele do gol. Não afasta ele do gol? Um pouco. eu penso assim. Só que, GV, tem uma nuance interessante que aconteceu no jogo contra o Madureira. Eu estava até vendo um post no Entre Linhas, né, no Twitter, falando sobre isso. Por quê? Porque o Flamengo mudou um pouco a estrutura de jogado do primeiro para o segundo tempo. Já vista a dificuldade de tentar jogar por dentro. O Flamengo centralizando muito o jogo, muito difícil para entrar, e vai ser igualzinho contra o Lanús. Ele abriu Plata de um lado e o Cebolinha, né, no início do segundo tempo do outro. Para quê? Já falamos sobre isso aqui. Para espaçar essa linha de defesa, que às vezes faz com 5, com 6, o Madureira fez até com 7 em alguns momentos. Para espaçar, quando você espaça, você faz com que a defesa tenha que balançar bastante. É verdade. Quando você vira a bola de um lado para o outro, e aí faz o quê? Com que o outro lado, em algum momento, alguém da defesa vai relaxar, vai correr menos, vai estar descompensado com relação ao balanço de um lado para o outro, e aí você cria 1 contra 1 e você cria espaço no meio do campo. É isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram, realmente o jogo contra Lanús e Flamengo vai ser uma guerra, por assim dizer, né, galera? Dentro de campo. Isso foi um pedido da torcida no último jogo contra o Madureira. E parece que Felipe Luiz ouviu, né? Tá preparando aí os jogadores, né? Depois de uma chamada do BAP, né? Reunião aí com a diretoria e todos os jogadores pedindo mais empenho nos jogos, né? Mostrar garra, né? Que quer realmente ganhar, porque agora é um título. Se perder mais um título aí, a torcida realmente não vai perdoar, vai ficar na cola aí, a coisa só tende a piorar, né? Então ele precisa aí tirar o melhor desses jogadores aí que eles têm. São craques, né? Nível europeu, né? Então não pode se dar o luxo de ficar vacilando. É isso. Lembrando aí, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN, para a Band e para o SBT Rio, os donos da bola, né? Do SBT Rio. Até o próximo vídeo, galera.